Atos capítulo 1, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Na verdade, o banco de reservas tinham esses 2, mas um entrou em campo. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar com os outros 11 apóstolos. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor. Olha o que está acontecendo nesse texto aqui, para a gente iniciar essa série de mensagens. Jesus morre e ressuscita ao 3º dia. Depois de Jesus ressuscitar ao 3º dia, ele fica 40 dias se revelando e andando sobre a terra, tendo encontro com algumas pessoas, principalmente com os seus discípulos, que agora se tornam apóstolos, são enviados para uma missão que Jesus os deu. Então, esse texto, essa fala, essa conversa, é uma conversa que Pedro levanta e suscita entre os discípulos. Olha, Judas se foi, o nosso time está desfalcado. Time desfalcado leva a pressão do outro time, a gente precisa botar alguém no lugar dele. Então a decisão e a conversa de colocar alguém no lugar de Judas Iscariotes acontece entre o tempo da subida de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo, mais ou menos uns 9 a 10 dias. Então Jesus, ele é assunto aos céus, e eles começam a falar: olha, existe uma promessa que o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós, e nós receberemos poder do céu, mas antes a gente precisa encher, completar o time que tem uma vacância, um time que está desfalcado. E aí eles criam critérios para poder colocar alguém no lugar de Judas Iscariotes. Qual é o critério que você tem para você completar um colégio apostólico? Se fosse talvez nos dias de hoje, para a gente completar aqui o corpo de obreiros, de pastores, eu acho que um dos nossos critérios aqui seria: ele tem que ser bom de pregação, tem que pregar bem, tem que ter uma boa palavra. Quem sabe ele tem que cantar bem, ele tem que tocar, ele tem que ter uma boa palavra de oferta. Quem sabe um bom ensinador para ajudar também no ensino teológico, no CETASC, na escola bíblica dominical. Então nós escolheríamos um pouco baseado na performance que ele teria nos momentos de culto. Ele é bom expulsar demônio, ele é bom de oração, ele tem uma pregação pentecostal, ele tem profundidade bíblica. Talvez o nosso critério seria esse. Mas olha o critério levantado pelos apóstolos: alguém que esteve presente conosco desde o batismo em águas de Jesus até o momento que Jesus subiu aos céus. Ou seja, se existe tal critério, quer dizer que os 12 não eram os únicos que seguiam Jesus. Se eles precisavam colocar outros que estavam acompanhando, ele acabou de falar, existe uma multidão, provavelmente aí, muita gente que está seguindo Jesus, mas uns seguem só na cura, só na multiplicação, só no milagre. Então ele está falando: vamos criar um critério um pouco mais restritivo, vamos fazer uma peneira, vamos peneirar para entender quem é que pode estar de fato com a gente, porque uma multidão nos segue, mas nós estamos atrás não de multidão, nós estamos atrás de discípulos, e é discípulo quem nos acompanha, quem está presente, quem está conosco, não apenas no milagre, não apenas na bonança, não apenas na multiplicação. Vamos pegar alguém que está desde o batismo de Jesus nas águas até o momento que ele subiu aos céus. Com essa peneira, com esse critério, eles já colocaram de fora centenas de pessoas, quiçá milhares de pessoas. E o texto fala que ficaram só 2 para serem escolhidos: José, também conhecido como Barsabás, cognominado Justo. Esse cara deve ser bom, hein? Tem até um apelido, não é? Ronaldo Fenômeno. Quando alguém tem um apelido, é porque ele deve ser bom.
Então ele fala assim, então pode ser José, também Barsabás, cognominado o justo. O cara é bom, vírgula, e tem Matias. Eram os dois que chegaram na peneira, e o texto fala que eles pediram a Deus direção, jogaram a sorte, e a sorte caiu em Matias. Então, Matias foi escolhido para entrar no lugar de Judas Iscariotes, porque Deus nunca deixa de fazer o que Ele quer fazer por causa da falta de pessoas. Se uma pessoa fala, eu não quero participar, não tem problema, Deus pega e levanta alguém melhor do que você, porque para todo Judas que vai embora, Deus levanta um Matias. Para todos aqueles que vêm te trair, Deus levanta pessoas que estão andando contigo e acreditam no teu chamado. Então eles começam, qual é o critério que nós vamos fazer? Porque muita gente fala, eu não fico mais nessa igreja, eu não participo mais daqui, vocês não vão mais ter o meu talento, não tem problema. Se essa é a sua decisão, Deus vai levantar um Matias, que vai estar presente, que vai estar junto, que vai estar grudado, que vai estar misturado, porque para cada Judas que vai embora, Deus levanta um Matias. Deus levanta homens, porque a obra de Deus não pode parar. Deus até conta comigo, mas Ele não depende de mim. Deus conta com você, mas Deus não depende de você. Se você dizer não para Deus e for embora, Deus vai levantar um Matias melhor do que você para fazer aquilo que era para você ter feito. Eu posso ouvir um glória a Deus? E existem muitas coisas que Matias nos ensinam. Um dos ensinamentos fantásticos que a gente tem com este homem que saiu do banco de reservas e entrou em campo é a humildade dele. Porque em todo o tempo, o texto diz, era o critério, eu quero alguém que andou com a gente desde o batismo em águas até o momento que Jesus foi assunto aos céus. 3 anos e meio. Era um homem que já estava acompanhando 3 anos e meio. Você lembra que eu falei aqui, um dos critérios que nós temos para um obreiro na igreja é fazer cetasque. 3 anos e meio andando com Jesus é um cetasque tanto, hein? É um aprendizado e tanto. Mas talvez esses sejam os nossos critérios. Eles olharam e falaram, tem que ser alguém que está conosco. Lá em Marcos capítulo 3, remonta e fala o momento onde Jesus começou a escolher os seus discípulos e convocar o seu time. Jesus passou a madrugada, a noite inteira, e a madrugada amanheceu orando. Ele desce do monte e ele fala assim, eu quero chamar para mim aqueles que eu quero. Aí eu imagino já Matias, que já estava lá. Opa, é o momento de eu ser reconhecido. Eu já estou andando, eu já estou sofrendo, eu já estou fazendo muitas coisas, eu já estou cooperando, é o momento. Aí Jesus começa a falar a escalação. Vou chamar para mim o meu time mais próximo. Pedro, Tomé, Bartolomeu, Tadeu, Felipe, Tiago, Tiaguinho Gaúcho. Ele vai de um por um, chamando outros. Aí ele termina a convocação. Qual nome ficou de fora? Matias. Poxa, o pastor nem me chamou, o pastor nem me deu oportunidade, o pastor me viu, ele sabe que eu canto bem, ele sabe que eu prego bem, ele sabe que eu tenho um bom testemunho, ele sabe que eu tenho uma boa palavra de oferta, ele sabe que eu tenho um dom, ele sabe que eu sou obreiro, ele olhou para mim, mas ele não deixou Deus me usar. Cuidado, entenda bem, você quer ser usado por Deus ou você quer usar Deus? Porque tem pessoas que querem ser usadas por Deus e tem outras pessoas que querem usar Deus. Se você quer ser usado por Deus, fique no local onde Deus te colocou até o momento que Deus vai apontar para você e vai falar, entre em campo, chegou a sua hora. Porque Deus não vai querer levantar pessoas que vinham fazer contenda. Acabou de sair um contendeiro. Jesus vai levantar outra pessoa que fica reclamando, que fica cochichando, que fica fofocando e que fica murmurando. Não, Deus fala o seguinte, quem estiver presente, sendo feliz, alegre, tendo bom ânimo, esse está pronto para ser escalado para o meu time. Então, ele estava presente e ele presenciou, talvez pessoas que vieram e começaram a seguir Jesus depois dele, na convocação sendo convocado. Calma aí, eu sou mais tempo de crente, eu tenho mais tempo de carteirinha do que ele. Por que ele foi abençoado primeiro que eu? Por que ele foi ao ministério primeiro do que eu? Eu cheguei aqui antes, eu lembro no dia, foi eu que trouxe ele para a igreja, ele passou na minha frente, ele foi escolhido por Jesus. Aleluia. Tem gente que chegou depois de você e foi abençoado primeiro que você. Tem gente que chegou depois de você e recebeu primeiro que você.
e foi chamado primeiro que você, e foi convocado primeiro que você, porque às vezes Deus faz isso para nos testar, porque se a gente não estiver apto a comemorar as vitórias dos outros, Deus não dá na nossa mão a nossa vitória. Ele quer ver a nossa resiliência e a nossa compaixão e entender, Deus abençoou ele, Deus abençoou ela. Olha ele, eu estava pedindo um carro e ele recebeu aquilo que eu estava pedindo para Deus, mas eu vou me alegrar e comemorar, porque se chegou nele, se chegou nela, se chegou na pessoa de trás, já está chegando a minha hora, está bem pertinho de mim. Então eu tenho que me alegrar quando Deus levanta alguém, quando Deus dá ministério com alguém, quando Deus abençoa alguém. Então aplauda, fique feliz e alegre quando Deus escolhe, levanta, capacita, prepara e abençoa alguém, porque se você fizer isso, Deus vai entender, você tem um coração grato, você está pronto para receber as minhas bênçãos. Então aguenta firme, porque esse tempo é um tempo que não é perdido, é um tempo que é de preparo. E o seu preparo vai ser do tamanho do que você vai receber. Eu vou repetir. O seu preparo será do tamanho daquilo que você vai receber. Pouco preparo, pouca bênção. Muito preparo, muita bênção. Isso é muito verdade. Eu vi o pastor Christian uma vez, ele ministrou grande parte dessa palavra. Ele falou sobre um avião. E aqui nós temos aviadores. Eu conheço, tenho amigos próximos que Deus me deu aqui em São José, que são pilotos de avião, de jatinho. E a gente conversa muito, eu tiro muitas dúvidas com ele. Falando em jatinho, só abrindo parênteses, outro dia a pastora Naná foi pregar, não sei se vocês viram na rede social dela, lá em Brasília. Fizeram um grande clamor, uma grande oração e chamaram a nossa pastora para representar a Assembleia de Deus em todo o Brasil. Foi algo lindo. Cantou uma música pentecostal lá. Aí foram buscar de jatinho ela. Ela foi lá, um jatinho pousou, pegou ela, levou até Brasília e depois deixou. Ela mandou uma foto no meu zap, comendo um lanchinho, sentado na cadeirinha, aquele luxo, e falando assim, ó, estou no jatinho, não quero nada menos do que isso. Tu lembra que tu mandou isso? Aí eu respondi, no meu coração, assim, daqui para frente, meu amor, você não viaja mais a pé, você não viaja nem de carro, você nem viaja mais de jatinho, você vai viajar na maionese. Ela botou o pezinho, não espero nada menos do que isso. Aí ela chegou no aeroporto, ela, cadê você, amor? Pega um Uber aí, que eu estou um pouco ocupado aqui. Aí ela viu os dois extremos. Eu estava conversando outro dia com o Eric. O Eric, ele é piloto, ele pilota um Gulfstream. Gulfstream é um dos jatos, quem conhece, tem muita gente que trabalha com aviação na Embraer, mais chiques, mais tops, mais robustos, que tem a maior autonomia, faz Rio de Janeiro, Moscou, em uma tacada só. Ele dirige um desses aviões. A gente estava conversando um pouco sobre os locais diferentes que ele já pousou na vida, com neve, com chuva, lá, porque lá no Rio de Janeiro tem o Santos Dumont, que para mim é um dos pousos mais lindos que tem, é no meio da água a pista. Aí eu estava perguntando para ele, quais são as pistas e os pousos mais complicados e difíceis? Aí eu falei assim, tu pode pousar em qualquer local? Ele falou, não, antes da gente viajar, a gente faz um plano de voo, porque a gente não pode parar em qualquer pista de pouso. Eu falei, por que você não pode parar? Porque existem pistas ou que são pequenas demais ou que são fracas demais. Como o avião é muito grande, é muito potente, é muito robusto, se ele pousa em alguns pistas de pouso, ela não tem a profundidade, ela não é espessa o bastante, e quando a gente pousa, se ela não consegue aguentar, ela afunda e quebra toda a estrutura da pista. Eu acho que já tem gente entendendo o que eu estou falando. Sabe por que às vezes Deus demora? Porque Deus está dando para você espessura e profundidade, porque quando você tem profundidade, você aguenta a bênção pesada, bênção grande. Se você, não, eu quero já bênção, se você não está preparado para a glória que Deus vai derramar, ela te quebra. Eu preguei uma vez aqui nessa igreja, tem uma palavra, uma passagem bíblica que fala assim, ó, porque essa leve e momentânea tribulação causará em nós um eterno peso de glória. Então ele cita duas coisas que têm peso: tribulação. Qual é o peso da tribulação? Leve e momentânea. E o que ela causa em mim? Um peso maior e muito grande e eterno de glória. O peso da glória é muito mais pesado do que a tribulação. Aí você está passando tribulação falando, Senhor, me dá glória, me dá glória, me dá glória. Se a glória vier, ela acaba com a tua vida, ela esmaga a tua pista de pouso. Então essa tribulação está servindo como propósito de Deus na tua vida. Você está se aprofundando, você está preparando a pista de pouso para quando o jato vier aterrissar, você vai aguentar as bênçãos, a glória, a resposta que Deus tem para a sua vida. Deus não está demorando, Deus está caprichando, e Deus está melhorando a sua resiliência e resistência. Fala para a pessoa do teu lado, a glória de Deus é pesada. E fala assim, Deus tem uma bênção pesada para a tua vida. Aleluia.
Meu irmão, quem fala a verdade? 3 anos e meio andando com Jesus. A minha pergunta para você é: qual pregação que Matias pregou? Qual demônio Matias expulsou? Quantas curas Matias fez? Qual foi a igreja que Matias foi pastor-presidente? Que ele dirigiu o culto? Seja feliz com quem Deus te chamou para ser. Quem nasceu para ser Matias não tem que ficar desejando ser Pedro. É que tem muita gente querendo ser Pedro. E se você soubesse que Deus te fez assim porque Ele quer te usar assim, entenda, não queira ser Pedro. Se Deus te chamou para ser Matias, seja Matias. Não queira ser pastora Nayane, porque se Deus quisesse que você fosse pastora Nayane, Ele teria feito você Nayane. Aí a gente teria 2 Nayanes. Aí não tem mundo que aguenta o peso da glória dessas 2. Já pensou 2 Nayanes aqui no culto? Eu fiquei sabendo e vem para cá. Você já pensou isso? Diga assim para a pessoa do teu lado: você nasceu para ser você. Diga assim: porque se você não fosse você, quem seria você? Se você não fosse você, quem seria você? Ah não, porque eu quero ser igual aquele pastor, eu quero ser igual aquela igreja, eu quero ser igual aquele irmão, eu quero ser igual aquela irmã, eu quero ser igual aquele casal. Não, não, não. Deus fez eles para eles desempenharem o papel deles. Se Deus te fez desse jeito, é porque Ele tem um propósito e um papel para você desempenhar. Você acha que quando eu chegar no céu, Deus vai falar assim: André, por que tu não foi mais parecido com o Ribeiro, pastor Ribeiro? Por que tu não foi tão sábio e usou todas as palavras que ele usa, a maneira ele... Por que tu não foi mais igual o pastor Rodolfo, o pastor Márcio, o pastor Sandro? Por que tu não foi mais igual o pastor Carlito Paz? Por que tu não foi mais igual o Billy Graham? Por que tu não foi mais os grandes pregadores? Por que vocês não fizeram a Assembleia de Deus igual aquelas outras igrejas? Por quê? Porque se Deus fez eles, eles têm que ser eles, nós temos que ser nós. Nós não temos que olhar para o lado, para cima, para frente. Nós temos que olhar para dentro. Como é que Deus nos fez? Quais são as características do meu chamado e da nossa igreja? A gente está numa igreja de poder. Toda vez que a gente pregar, o poder de Deus tem que cair. Deus nos chamou para isso. Qual é o chamado da Assembleia de Deus? Já era cantado e falado desde os nossos pioneiros. Daniel Berg, numa gravação, ele falando português ruim, fala assim, ó: nós viemos pregar um Jesus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará. Quem nós somos? Nós somos uma igreja que prega que Deus cura, que Deus salva, que Deus batiza com o Espírito Santo, e um dia o céu vai se abrir e nós vamos subir e sermos e adorarmos a Deus na Nova Jerusalém. Então Deus vai perguntar assim: André, por que tu não foi o que eu te fiz para ser? Não vai perguntar de outros. Por que tu não usou aquilo que eu coloquei na tua mão? Cada um de nós vivemos coisas que a gente acha que é natural e secular. É Deus permitindo você ter vivências para você aplicar isso na obra dele. Minha primeira formação, ciência da computação. Eu sou programador de computador. Segunda formação, publicidade. Depois eu venho fazer teologia. Por que você acha que hoje a gente está com transmissão? A gente faz um álbum da Copa do Mundo. Na época da Copa do Mundo, a gente publicou esse vídeo nas redes sociais da igreja. Já está com quase 30 mil visualizações. Por quê? Porque Deus me permitiu fazer computação, entender de publicidade, me colocou dentro da igreja para usar as ferramentas e competências que Ele me deu para a obra e para o engrandecimento do nome dEle. Então, às vezes você vai falar: poxa, parece que a mídia é boa, a publicidade é boa. É porque Deus nos permite ter vivências para a gente adquirir competências e pegar as competências e aplicar na obra dEle. O que Deus permitiu você viver? Use isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Para de ficar olhando para o lado. Teve uma passagem onde Jesus, ele falou sobre Pedro, e ele repreendeu Pedro acerca disso, de ficar olhando para a vida dos outros. Ele falou sobre o fim, o futuro, a vida de Pedro. Ele falou assim: Pedro, você vai apacentar minhas ovelhas, falando sobre o futuro, já profetizando o que ele ia fazer. Mas sabe, hoje você é jovem, Pedro, você vai para cima e para baixo, conforme você quer, mas um dia não. Um dia você vai envelhecer. Aí quando você envelhecer, você vai precisar de outras pessoas para te carregar e para te levar para os lugares. Qual é a resposta de Pedro? E como é que vai ser na vida de João? Deus está revelando o futuro do camarada, falando como é que vai ser, mas ele não está nem aí sobre a vida dele, ele quer saber sobre a vida do próximo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não é da tua conta. Nova versão de André Câmara, NVAC. Mas a versão correta é mais incisiva ainda.
o que te importa? Quanto a ti, siga-me. Para de gastar tempo, Pedro, cuidando da vida dos outros, porque você tem que usar o teu tempo, investir o teu tempo, cuidando das coisas que eu já coloquei na sua mão. Será que você pode entender isso? Para de olhar no ministério, no trabalho, no jeito, na família, no carro, na esposa, no homem, nos filhos dos outros. Deus te fez desse jeito e Ele vai te usar desse jeito para a honra e para a glória do nome dEle. O nome de Matias é citado na Bíblia 2 vezes. O nome de Pedro, mais de 200. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua relevância, cada um tem o seu propósito. Então tem coisas que na igreja é igual. Tem uns que Deus chamou para fazer umas coisas, outros Deus chamou para fazer outras coisas. E às vezes uma pessoa se frustra porque ela já está desempenhando um serviço na casa do Senhor, só que é um serviço que não aparece, que não é citado. Por isso essa pessoa fica reclamando, dizendo: ninguém mais faz isso aqui, só eu. Sim, é porque Deus te chamou para fazer algo que ninguém consegue fazer. Ninguém mais vai fazer o trabalho que eu faço? Não, porque se Deus te chamou para esse trabalho, é Ele que escalou, e você vai fazer da melhor forma possível. Você vai fazer com alegria, você vai fazer com satisfação. Mas pastor, profetizaram para mim que Deus tem uma grande obra na minha vida. Sim, quando nós profetizamos e dizemos: Deus tem uma grande obra na tua vida, é uma grande obra para Ele, não para você. Eu não sei se você está entendendo isso. A gente chega aqui, o cara prega, aí chega no final, e eu já fiz isso com algumas pessoas. Pregou muito, eu cheguei aqui, botei a mão: deixa eu te abençoar, porque Deus te usou, você prega muito, Deus tem uma grande obra na tua vida. Sabe o que o coração do cara faz? Eu vou alugar então um Morumbi, vou fazer uma grande cruzada televisionada para todo mundo, porque ele acha que uma grande obra de Deus na vida dele é uma obra que ele pensa. Uma grande obra é uma grande obra para Deus. Quem sabe lotar um Morumbi e fazer uma cruzada não seja tão grande. Sabe o que Deus pode esperar como grande da tua parte? Ir no hospital, fazer uma visita e orar por alguém. Porque às vezes o que é grande para você não é grande para Deus. E às vezes o que é grande para Deus, o que Deus espera de ti, não é grande para você. Quando Deus tem uma grande obra na tua vida e a gente profetiza isso, não é uma obra grande para você, é uma grande obra para Deus. Será que alguém pode dar um glória a Deus por isso? Então, quem sabe é ir no hospital, é orar por alguém, é ligar para alguém. Até porque eu, como pastor, eu sou talvez a pessoa mais visível nessa igreja. Mas quem sabe do céu hoje Deus está olhando e a minha obra é a menor da igreja. Sabe quem está fazendo uma grande obra para Deus hoje? Quem está lá no estacionamento, naquele sol quente, ajudando a estacionar carro de gente que ainda fala e reclama dos irmãos que estão fazendo aquilo de maneira voluntária. É quem chegou antes de você e ensaiou aqui meio-dia hoje nesse sol quente que ainda não está funcionando os ar-condicionados, mas vai funcionar em nome de Jesus. A orquestra estava aqui 3 horas antes de você chegar e já estavam fazendo aqui. Quem sabe para Deus lá, quem está na cantina, eu passei ainda agora para ir no banheiro e tem pessoas ali fazendo comida, limpando e preparando alguma lanche e alimentação para as crianças. Quem sabe do céu Deus está olhando e está falando: a obra que o André está fazendo é muito pequena, mas a obra desses que são invisíveis, essas sim são grandes obras e eles estão sendo usados pela minha mão. Natanael, Deus te abençoe. Vilmar, Deus te abençoe. Obreiros, Deus abençoe. O pessoal da Boas Novas, se você não vê, ele está numa sala aqui atrás, a sala ainda fica trancada, nem quando você passa na frente você vê eles. Deus abençoe vocês da Boas Novas. Deus abençoe pessoas que não são vistas, mas diante de Deus vocês estão fazendo uma obra extraordinária. Eu botei na rede social, pouco antes do culto, fiz uma pesquisa. Qual dos discípulos você gostaria de ser? Qual personagem da Bíblia você gostaria de ser? Meu irmão, que teve de Pedro, João, Josué, até Sansão tinha um Sansão. Acho que ele está levantando peso. Deve ter alguém que está falando assim: pastor, careca eu já sou, agora eu quero só ter músculo, pelo menos para compensar. Ninguém falou Matias. A fila para ser Matias está vazia. A fila para ser Matias não tem pessoas. Sabe por quê? Porque a gente liga a importância das pessoas com os feitos, com as realizações que elas fazem. Todos querem ser rei, todos querem ser libertador, todos querem abrir o mar, todos querem derrubar gigantes, todos querem derrubar muralhas, porque a gente liga as pessoas à realização que eles têm e aos feitos que eles têm. Quantos votos teve Matias? Nenhum, porque a Bíblia não fala de nenhuma realização e nenhum feito de Matias. Mas sabe que a igreja já está muito cheia e repleta de Pedros. O que mais a igreja precisa hoje em dia é de Matias. Aleluias.
A igreja necessita de Matias. Já tem muito Moisés, já tem muito libertador, já tem muito Sansão, já tem muito Josué, mas a fila para ser Matias, ninguém quer. Qual é, pastor, a importância e o feito de Matias para que ele entrasse em campo e fosse considerado um dos 12 discípulos? Ele era presente. Estava junto. Cantava? Não. Pregava? Não. Era do mover do reteté? Não. Não tinha um nome, não era cognominado Matias do reteté. Era Matias. O que ele fazia? Ele falava assim: pastor, estamos juntos. Aleluias. Estamos juntos. Eu acho tão lindo pessoas que entendem o seu chamado e exercem. Você vem na EBD, está aqui. Culto da tarde está aqui, culto da noite está aqui, terça-feira está aqui. Tem que vir mais cedo para limpar, para ajudar a decorar, está aqui. Quinta-feira está aqui na oração. Sábado, culto de Santa Ceia Geral do campo, está aqui. Sabe aquelas pessoas que você entra e vê? Por quê? Porque elas simplesmente estão presentes. Sabe por que isso é bom? Porque isso traz um alento, isso traz uma felicidade para nós, pastores. Da gente saber que, será que vai dar gente naquela programação? Será que vai aparecer gente no culto? Será que vai aparecer gente naquela oração? Aí você lembra daquele camarada, daquela família, eles são Matias, com certeza eles vão estar lá. Aí a gente sobe aqui com mais segurança, a gente sobe aqui com mais alívio, porque a gente sabe que Deus levanta pessoas que estão presentes, estão participando. Deixa eu falar aqui para muitos Matias que estão na igreja. Vocês são muito importantes, mais do que vocês imaginam. A presença de vocês traz segurança para nós pastores, para nós líderes. Sabe tocar? Não. Sabe cantar? Não. Já deu alguma palavra de oferta? Não. Mas sabe o que ele sabe fazer? Estar presente. Pastor, eu estou aqui. Pastor, pode contar comigo? Pode contar comigo. Vocês não têm ideia o quanto isso impacta essa igreja. Me deixe citar, sem desmerecer ninguém, senão teria que ficar aqui muito tempo, porque existem muitos Matias aqui nessa igreja para honra e glória do nome do Senhor. Mas para mim, uma família que representa o chamado de Matias, e eles não têm ideia do quanto eles me trazem alívio, só de estar, só de eu ver eles, eu já me sinto bem, eu não sei porquê. E eles representam todos os outros que eu gostaria de poder citar. Estou falando do Adriano Álvares, da Giovana e da Carol. Fiquem em pé, Adriano. Da Carol que faz pão de mel. Eles sempre sentam naquele local. Na verdade, eles sentam na frente, dois à frente, perto do corredor, mas já tinha gente sentada, provavelmente eles sentaram lá. Toda vez que eu entro ou venho lá de trás, eu faço questão de chegar lá com eles e dar um abraço, e falar do meu time de basquete, e trocar mensagem. Sabe por quê? Vocês já viram o Adriano cantar e pregar? Vocês já viram ele dar uma palavra aqui, entregar uma oração? Mas todo culto, Carol, Adriano e Giovana estão presentes aqui. Deus abençoe Matias. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Tome assento. Deus abençoe todos os Matias que existem nessa. São inúmeros, mas eles eu coloquei para representar cada um de vocês. Vocês não têm ideia o que é entrar aqui e ver pessoas que estão presentes, estão sentadas, estão animadas, cantam, louvam, oram. Matias, a igreja precisa de você. Levanta, Matias. Deus precisa de Matias aqui. Aleluia. Você entende? Judas deixou de estar presente. Por isso, ele foi embora. Ele saiu da posição. Quem entrou na posição de Judas? Alguém que estava presente. Mas veja, saiu o tesoureiro, o contador. Não seria natural ter como qualificação e competência um contador? Um tesoureiro? Mas aí, o Espírito Santo, tocando o coração já desses discípulos, fala: não, o critério não é fazer o que o outro fez, porque fazer o que o outro fez vai demandar que o outro vá embora também. Vamos pegar alguém que está junto com a gente. Vamos pegar alguém que soma com a gente. Vamos pegar alguém que está presente com a gente. Ei, Matias, existe bênção na tua presença. A recompensa está na presença. Não venha pelos presentes, venha pela presença, porque a presença de Deus que já está nesse local, ela vai te recompensar. Por isso, arranca fora a mentalidade de vítima. Sabe qual é a mentalidade de vítima? Ainda mais numa igreja grande como a nossa. E eu vi o pastor indo lá para o Rio de Janeiro, a maratona missionária, chamou aquele irmão e nunca me chamou.
E eu estou há mais tempo aqui nessa igreja. Ei, eu lembro porque eu ia com o pastor Felipe antes, mas ele nunca me convidou. Quando ele sai para comer pizza, só sai com aquele pessoal, nunca me convidou. Os líderes de crianças, eu ajudo, nunca ninguém me convidou para fazer nada. Meu irmão, Jesus ensinava uma multidão através de parábolas, o texto diz. Depois de ensinar para a multidão, ele se virava para os 12. Não era para todos os discípulos, era só para 12. Ele tinha outros discípulos, mas ele se voltava para a roda dos 12 e começava a explicar a palavra que ele pregou para a multidão. Sabe quem estava ali, fora da rodinha de Jesus? Matias. O que ele fazia? Será que ele esticava o pescoço? Será que ele questionava, vamos chegar pertinho para a gente ouvir o que está sendo falado? Será que ele ficava reclamando, falando, como é que pode? Ele só tem panelinha, ele só anda com esses 12, eu acho que Jesus é G12. Ele só anda com esses caras, por que ele não chama a gente? Por que ele não inclui a gente? Por que ele não fala com a gente? Para de reclamar. Para de reclamar. Porque o líder não te chama, porque o pastor não te chama. Esteja presente, que uma hora Deus vai olhar do céu, Deus vai tocar o coração do teu líder, o coração do teu pastor, e vai falar, chegou a tua hora, esteja presente. Veja, quando eles saíram dali, Jesus falava assim, ó, entra no barco que nós vamos atravessar e chegar do outro lado. Sabe quem nunca entrou em um barco junto com Jesus? Matias. Matias nunca teve o prazer de andar no mesmo barco que Jesus. Mas, meu irmão, se você quer estar perto de Jesus, se você quer estar perto da presença, se você quer ser um deles, dá o teu jeito, vai nadando, vai a pé, anda sobre as águas, pega um Uber, pega a carona, esteja onde Jesus e os discípulos de Jesus estão. Esteja presente. Isso aqui talvez é uma das coisas mais poderosas que a gente vai pregar nessa série. Qual é? O que o discípulo tem que fazer? Expulsar demônio e fazer milagres? Não, ele tem que estar presente. Quando Jesus participa da última ceia, o texto fala que alguns dos seguidores discípulos arrumaram a mesa, arrumaram um local. Provavelmente quem estava lá? Matias, colocando o prato, lustrando tudo, arrumando tudo. Na hora de jantar, na hora do churrasco, na hora de comer, quem é que ficou de fora? Matias. Será que ele ficou na porta para ouvir o que os outros estavam falando? Será que ele ficou murmurando? Por que a gente não entra? Ele nunca comeu uma coxinha junto com Jesus. Só os 12 que estavam lá, que fizeram isso. Então, eu quero jogar por terra, nesta mensagem, nesta colocação, todo espírito de vitimismo que possa existir na sua vida, nesta igreja. Porque o pastor nunca me chamou, porque eu nunca falou. Se tiver alguém murmurando, se tiver alguém reclamando de um líder, primeiro repreende ele, se não faz um V para ele, não de vítima, mas de vencedor. Fala o seguinte, meu irmão, para de reclamar, para de murmurar, esteja presente, venha nos cultos, seja animado, porque uma hora Deus do céu vai olhar para a gente e vai falar, chegou a tua hora. O que eu fiz? Tu estava presente, tu não precisa pregar muito, cantar muito, tu não precisa ser muito carismático, só está junto. Fala para a pessoa do lado, fica junto, irmão. Fica junto e misturado, como falam lá no Rio, junto e misturado. Você não nasceu para murmurar, você não nasceu para reclamar, você não nasceu para falar mal dos outros, você nasceu para estar junto, sorridente, esperando Deus te dar alguma ordem e falar, chegou a sua vez. Não é pela capacidade que você tem de fazer alguma coisa, é pela capacidade que você tem de estar presente. Porque tem muito local que o pastor chega e dá um cargo. Quando ele dá o cargo, a pessoa vem. Quando ele tira o cargo, a pessoa vai. Então você não está na igreja por causa de Jesus. Você está na igreja por causa do cargo. Esteja por causa de Jesus. Porque tendo cargo ou sem cargo, Deus vai te exaltar em algum momento. Deus vai te levantar em algum momento. Sobe aqui o louvor e a banda que eu já estou terminando. Então, Jesus certa vez está multiplicando pães e peixes. Quem está entendendo essa mensagem, diga, eu estou. Jesus multiplica, glória, aleluia, poder, que negócio maravilhoso e extraordinário. Aí ele falou assim, agora eu vou arrochar um pouquinho. Eu quero saber se esses discípulos são de verdade. Eu quero saber que eles estão comigo mesmo, ou se eles estão por causa da multiplicação, do poder, da glória, do milagre. Eu quero ver se é de verdade isso. Aí ele pegou e falou assim, ó, quem quiser ter parte comigo, beba do meu sangue e coma da minha carne. Esvaziou a multidão. Quem ficou? Os 12 e alguns outros discípulos, porque quem é Matias não é citado, mas está presente.
Jesus vira para eles e fala: e vocês não vão embora não? Vaza. Vocês não querem ir embora não? Pode ir embora, não tem problema não. Se vocês forem embora, eu levanto outros. Vocês não querem ir embora? Aprenda isso. Discípulo não é só para participar da bênção, mas é para sobreviver à pressão. Eu digo isso. Ontem nós estávamos numa escola bíblica de obreiros. Deus usou a Nayane de maneira poderosa. Ela desceu o cajado naquela escola de obreiros. Ela começou a falar de obreiros e pastores covardes, pastores e obreiros mimimi. E é verdade. Porque se a bonança, se a crescimento, se a glória está junto, se a gente exorta, sai. Aí Jesus está testando. Porque o pastor é mal educado. Então Jesus foi também, meu irmão. Porque Jesus estava fazendo milagre e estava todo mundo. Quando Jesus pegou e apertou no calo: quer ter parte comigo? Beba do meu sangue e coma da minha carne. Todo mundo foi embora. Quando os discípulos ficaram: e vocês não querem ir embora não? Pare de ser mimizento. Porque se você quer exaltação, você tem que estar preparado para exortação. Se a palavra às vezes fere você, que bom que ela feriu. Porque as palavras, ela não é um algodãozinho, ela não é pelica para fazer carinho em você, ela é uma espada de 2 gumes. Toda vez que você entrar nessa igreja e você sair arrepiado, é porque você não entendeu a mensagem. Mas quando você sair quebrado, é porque o Espírito Santo falou com você. Porque se você quer ser discípulo de verdade, você vai viver a exortação antes da exaltação. Matias, nem parte dos 2 tu é, nem no barco tu entra, tu nem senta à mesa, e tu está ouvindo uma cajadada, ele falando contigo: tu não vai embora não? Vou não, porque eu fui abençoado já aqui, porque eu já fui curado aqui, porque eu já fui edificado aqui. E se você já foi edificado e abençoado aqui, por que você vai embora? Quando aparece uma pressão, quando o pastor puxa a tua orelha, você quer a bênção de Deus? A bênção de Deus está na sua permanência. Fique, permaneça. Demonstre a Deus que você é um discípulo de verdade. Demonstre a Deus que você está preparado para a exaltação. Demonstre a Deus que você está preparado para o chamado. Demonstre a Deus que você está preparado para entrar em campo e fazer aquilo que Ele colocou. Você faz isso permanecendo. Sabe o que é interessante aqui? Hoje a gente até usa desse recurso, muitos pastores e líderes. Promessas. Jesus nunca prometeu para ele posição, não. Nunca. Eu não vejo, pelo menos na Bíblia, ele chegando: Matias, estou te vendo aí, hein? Fica presente, que daqui a pouco tu entra em campo. Aquece aí, que daqui a pouco você vai trabalhar. Jesus em nenhum momento prometeu cargo, em nenhum momento prometeu posição, em nenhum momento prometeu bênção, participação e exaltação para Matias. Mas Matias continuava junto. Não fique aqui pelas promessas, fique aqui pela presença. Fique aqui por esse mover. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus usar a palavra, os ensinamentos, as pregações para te tocar. Porque a agenda de Deus, Matias, e eu estou falando para inúmeros Matias que aqui estão, não é a sua agenda. A agenda de Deus é diferente. Foi aquilo que o Espírito me compeliu a falar aqui. Porque existem coisas que estão no plano de Deus, mas não estão na sua agenda. Existem coisas que estão no pensamento de Deus, que estão na realidade de Deus, que nenhum profeta vai profetizar e revelar para você, que nenhuma mensagem que for pregada vai ser pregada e você vai saber, que nenhum cântico vai colocar. Quando Deus for te exaltar e te abençoar, você vai falar: de onde é que veio isso? Eu nem estava preparado para isso, eu não lembro do pastor pregando sobre isso, eu não lembro de uma música falando ao meu coração. Porque quando Deus quer exaltar quem está presente, Ele faz coisas que você nunca viu, que você nunca ouviu, que nunca foi pregado e nunca foi cantado na sua vida. Basta você permanecer. Um dia o pai de Davi fala assim: vai levar lanche para os teus irmãos. Aí Davi pega o iPhone dele e bota na agenda: acordar cedo, 6 da manhã, para levar lanche amanhã no campo de batalha. Ele botou na agenda dele que ele ia para o campo de batalha levar lanche. E Deus tinha um compromisso no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma pessoa. Só que na agenda de Deus estava escrito outra coisa. Na agenda de Davi estava escrito iFood, eu vou levar comida. Na agenda de Deus vai matar um gigante, Golias, e vai ser o próximo rei de Israel. Porque aquilo que está na sua agenda não é aquilo que está na agenda de Deus necessariamente. Mas como é que eu vivo aquilo que está na agenda de Deus? Quando você permanece e é fiel e obedece às instruções de quem está sobre a sua liderança e acima de você. Se ele não obedecesse o Pai e não fosse levar, ele não estaria no local onde Deus queria que ele estivesse. Quem está presente recebe de Deus o que nunca esperaria receber.
esperaria receber. Se você ficar aqui o tempo bastante presente, sentado, dando glória a Deus, louvando, não precisa cantar, não precisa exercer nunca coisa. A sua presença aqui, você já está se habilitando a ser convocado e ser abençoado pelo Deus que está vendo o que você faz, o Deus que conhece a intenção do teu coração. Por que eu digo isso? Porque para muita gente aqui estava marcado na agenda. Meu primo, minha prima, meu irmão, meu colega me convidou. Na tua agenda estava assim: eu estou indo para um culto a convite de um amigo. Na agenda de Deus, teu nome também estava no mesmo horário, no mesmo local. Mas na agenda de Deus estava escrito: você vai ser salvo hoje. Você falou: eu vou participar, eu vou para a igreja com os amigos. É isso que estava na tua agenda. Mas na agenda de Deus eu vou transformar a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua saúde. Eu vou mudar a tua história. Eu vou apagar tudo de errado que aconteceu lá atrás e eu vou reescrever uma nova história na sua vida. Porque aquilo que você intentou e colocou na agenda antes de vir para cá não é o que está escrito na agenda de Deus. Na agenda de Deus está escrito para você algo que você nunca imaginou. Então Matias foi o discípulo que foi escolhido por estar presente. E qual é a recompensa que alguém recebe por estar presente? Eu venho, eu canto, eu ensaio, ninguém vê isso. Ninguém sabe que toda sexta-feira à noite, só para a igreja, mas quando tem cantata de Natal, quando tem apresentação, eles vão para um estúdio, eles vão para uma outra igreja. Ninguém vê isso. A orquestra de igual modo, os obreiros de igual modo. Ninguém vê o trabalho destas pessoas. Qual é a recompensa de quem está presente? E nem é visto às vezes. E nem é reconhecido o seu trabalho. E nem é latente, nem é flagrante, não é visto aquilo que eles estão fazendo. Coloca para mim o texto em Apocalipse, capítulo 21, versículo 13. João, o apóstolo João foi arrebatado. E ele foi levado até a cidade santa. E ele começa a descrever o que ele vê. Ele fala: é maravilhoso a vista. O mar é como cristal, as ruas de ouro, é tudo lindo, as árvores. Aqui não tem choro, não tem dor, aqui não tem maldade, aqui não tem pecado. E aí ele começa a descrever. E aqui existem 12 portas. Existe um muro maravilhoso e 12 portas. E essas portas têm a inscrição de cada um dos discípulos, dos filhos de Israel. Estão cada um desses, tem 3 de cada lado. E aí olha o que o texto fala em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 13. As suas portas, aqui 3 portas se achavam ao leste, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao oeste. Então 12 portas ao todo, em cada lado tinham 3 portas, um muro maravilhoso. Aí olha o próximo versículo. E a muralha da cidade tinham 12 colunas, 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Coloca a imagem para mim aqui das colunas. Você imagina a preparação da Nova Jerusalém? Chega assim, quero 12 portas. Imagina um engenheiro, um executor, Deus, Jesus trabalhando. Eu quero assim, eu quero 3 portas aqui, 3 aqui, 3 aqui. Cada uma das portas representa uma das tribos de Israel. Mas eu vou querer colunas, porque a coluna remonta e aponta para a sustentação. É o que mantém de pé tudo isso que nós estamos construindo. E o que nós vamos colocar e escrever como inscrição? Coloca o nome dos discípulos e dos apóstolos. Bota aí Tiago, bota João, bota Pedro, bota calma, vou chegar lá. Bota Tiago 1, Tiago 2. Coloca isso aí. Vai escrevendo o nome de cada um. Aí ele escreve 11, quando chega no 12. E no 12 é Judas? Não. Judas deixou de estar, largou o local, deixou de estar presente. E porque ele deixou de estar presente, eu coloquei no lugar dele alguém que estava presente. Porque acima daquilo que você pode fazer, Deus quer saber se você tem o compromisso de estar. Aí qual é a recompensa quando chegou? Qual é o último nome que eu coloco aqui? Coloca para mim aqui. Não, a imagem da muralha. Quando chegou no último nome, ele falou assim, coloca. Tem a imagem da muralha que eu passei? Quando chega no último momento, ele fala, não é de Pedro, não é Tiago, não é João, não é Tiago 1, não é Tiago. Tira o texto para mim.
Arabaixo cantarabas. Quando nós subirmos ao céu e entrarmos pelas portas celestiais, eu não sei de que lado que você vai entrar. Eu não sei de que lado Deus permite a sua entrada, em qual porta você vai. Mas provavelmente, se você é curioso que nem eu, você vai dar uma volta primeiro, se Deus permitir assim. E você vai começar a ler os nomes das tribos de Israel, escritas em cada uma das portas. E você vai ler o nome dos discípulos, escritos nas colunas. E lá no céu, todo mundo que adentrar na Nova Jerusalém vai ver o nome Matias. Porque aquele que é fiel em estar na terra, Deus é fiel para o colocar e o exaltar nos céus. Fique em pé, Matias, da igreja. Obrigada, Jesus. Olha a recompensa, meu irmão. Tem muita gente que quer o nome no outdoor. Tem muita gente que quer o nome em rua aqui. Tem muita gente que quer o nome com muitos seguidores em redes sociais. Matias não fez nenhum milagre, nunca pregou uma mensagem, nunca assumiu uma igreja. Pastor, onde é que está o nome desse cara? Apenas na coluna da Nova Jerusalém. Tá bom para você? Olha a importância que Deus dá para pessoas que estão presentes. A igreja precisa de mais Matias. Ela está cheia de Pedro, de Tiago, de João, de Moisés, de Josué, já tem muito. A igreja precisa de Matias. E eu aponto isso para a parábola dos talentos. Jesus certa vez conta uma parábola que ele fala assim: um senhor sai e deixa sobre um servo 1 talento, outro 2 talentos, outro 5 talentos. Quando ele volta, ele percebe que o que tem 5 talentos multiplicou e tem 10. O que tem 2 talentos multiplicou e tem 4. E o que tem 1 talento ficou com medo de perder 1 talento e enterrou para que não pudesse perder. Aí o Senhor Jesus fala assim: aquele que tem isso aqui, parabéns, Deus te abençoe e multiplicarei. Aquele que tem e multiplicou para 4, também parabéns. E você que tem 1 e não fez nada, enterrou e não quis exercer, eu vou tirar o que você tem e vou dar para aquele, porque ele vai multiplicar e você não. Mas sabe qual é a minha oração depois de uma mensagem dessa? É que Deus acorde e desperte o exército de 1 talento. Porque 5 talentos na igreja é fácil. Para mim é muito fácil eu escolher quem pode me assessorar. Prega bem, canta bem. Quem prega bem, canta bem, dá uma boa palavra, já está em cima do altar e já é visto. É por isso que quem tem 1 talento enterra, porque quem não tem 1 talento não é visto, está enterrado. Quem tem 5 talentos? Quem tem disposição, quem tem facilidade, quem tem carisma, quem é desenvolto, quem fala bem. É muito fácil eu escolher alguém que tem 5 talentos, por quê? Porque ele está sendo visto. Mas é difícil encontrar alguém com 1 talento, porque seu talento está enterrado e escondido. Mas quem tem 5 talentos ou 2 talentos são minoria na igreja. A igreja, ela é feita de maioria de pessoas com 1 talento. E a gente não consegue fazer a revolução missionária do evangelho na terra só com quem tem 5 talentos ou 2 talentos. Deus precisa despertar o exército de 1 talento. Pastor, eu não sei fazer muita coisa. Só esteja. Para você que voltava, Deus não me deu nada, Deus não me deu ministério nenhum, Deus não me deu chamado nenhum. Quem sabe isso desperte um talento que Deus colocou. Esteja presente, participe dos cultos, venha para a escola bíblica dominical, demonstre a Deus que você está pronto para ter o seu nome escrito em uma das colunas da Nova Jerusalém.